Fala, meus amigos, tudo bem? O clima que já era ruim ficou ainda pior depois da derrota para o Botafogo ontem por 3-0 no estádio Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. Jogadores cobrando um ao outro dentro de campo, os mais velhos, os mais experientes, detonando a garotada dentro de campo. A situação não está boa, não está fácil, clima pesado entre os jogadores do Corinthians. E ainda para piorar a situação, as torcidas organizadas que fizeram aquele acordo com o Vanderlei Luxemburgo de 10 jogos de paz, de tranquilidade, esse acordo deve ser quebrado, ele está ameaçado e deve ser quebrado em função do péssimo rendimento da equipe e dos resultados das últimas partidas. O Corinthians tem uma sequência dificílima pela frente nos próximos jogos aí, e muita coisa tem que mudar para que o que está ruim não fique ainda pior. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo News desta sexta-feira, chegando para você aqui, trazendo as informações do Timão, que ontem foi derrotado, e de forma extremamente justa e merecida, por 3-0 para o Botafogo, né? Um jogo onde o Corinthians, mais uma vez, teve uma atuação extremamente abaixo daquilo que se espera, e alguns pontos chamam a atenção em relação a essa derrota. A cobrança entre alguns jogadores, principalmente os mais experientes, os mais velhos, com relação aos mais jovens. Tem um lance muito claro no final da partida ali, quando o Wesley tenta uma jogada pelo lado esquerdo do campo, corta para dentro e finaliza totalmente errado. Yuri Alberto e Roger Guedes, a imagem é muito clara. Eles pagam geral para o Wesley, que sai abatido, evidentemente, sai meio cabisbaixo. É claro que a gente entende que a cobrança é para que o gol aconteça, a cobrança é para que as coisas melhorem. Mas muitas vezes, cobrar de forma tão clara e expor um jogador que está subindo, às vezes isso pode também abater esse jogador. E é aquilo que aconteceu com o Wesley. O Wesley teve uma oportunidade ontem com o Vanderlei e deve ter mais oportunidades aí ao longo da temporada. Tenta uma jogada ali pelo lado esquerdo do campo e finaliza muito mal. Roger Guedes e Yuri Alberto. A imagem é muito clara e eu acho que é uma imagem muito emblemática. Eles dão uma dura no Wesley que poucas vezes a gente consegue, né, perceber isso dentro do futebol. Mas as câmeras hoje pegam e captam qualquer imagem dentro de campo, não tem como fugir disso. E o Wesley abaixa a cabeça e sai ali meio que, né, o que eu fiz de errado? Isso mostra o desequilíbrio, isso mostra o nervosismo, a falta de tranquilidade, mostra o desequilíbrio que esse time vem tendo nesses últimos jogos, nesses últimos meses, pelo menos nesse início aí nesses primeiros 5 meses do ano. Hoje, uma bola que não é passada para um jogador em melhor condição vira motivo de cara feia, vira motivo de reclamação. Aconteceu com Wesley, já aconteceu com Yuri Alberto, já aconteceu com Roger Guedes, enfim. Vem acontecendo de forma rotineira. E muitas vezes as cobranças elas têm que acontecer no vestiário e não torná-las públicas. Dentro do campo ali, acaba pegando mal para quem cobra e para quem é cobrado. Mas é uma imagem muito forte do Roger Guedes e do Yuri Alberto cobrando de forma dura, de forma forte, o jogador que tem ali uma das primeiras oportunidades no time principal. Ao final do jogo, o Cássio reúne todos os jogadores no meio-campo e só ele fala. Todo mundo fica ouvindo, seja garoto, seja veterano, todo mundo ouve o que o Cássio fala. Não deu para captar muito aquilo que o Cássio falou, mas foi uma cobrança também bastante forte em relação ao grupo.
repito, dentro de campo. Normalmente essas cobranças são feitas no vestiário, mas estão se tornando públicas, estão se tornando abertas, e isso também deixa um ou outro um pouco mais indisposto com relação a essas cobranças. Toda cobrança tem que ser feita, e o Corinthians precisa de cobrança. O Corinthians volta do Rio de Janeiro na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 3 derrotas em 5 partidas. Está a 1 ponto da zona do rebaixamento. E tem uma sequência que não será fácil, e não é fácil para a equipe nenhuma do futebol brasileiro. O Corinthians tem o São Paulo em casa pelo Campeonato Brasileiro, domingo às 4h. Logo depois, pega o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil. Na sequência, Flamengo fora, Fluminense e Argentino Júnior fora de casa. Então, é uma sequência muito difícil, muito complicada. Muito complicada. Não tem um jogo aí razoavelmente fácil, um jogo relativamente fraco, um jogo que dê uma esperança do Corinthians dar a volta por cima. Só para você ter uma ideia, membros da torcida organizada do São Paulo estão prometendo pagar a balada aos jogadores do São Paulo se quebrarem o tabu de 16 jogos na Neoquímica Arena. São 10 vitórias do Corinthians e 6 empates. São Paulo nunca venceu jogando na casa do Corinthians. Mas, vendo o mau momento do Corinthians, os torcedores do São Paulo estão prometendo pagar a balada. A balada, a noitada é por conta deles, caso esse tabu seja quebrado, e eles estão vendo uma grande chance, talvez nesses últimos 16 jogos, é a melhor oportunidade do São Paulo em quebrar esse tabu, pelo momento, pelo péssimo momento vivido pelo Corinthians nessa temporada. Então o clima é muito ruim, o clima é muito pesado, de muita cobrança, de muita insatisfação e de pouquíssimo futebol. Para piorar, e não existe nada tão ruim que não possa ser piorado, aquela manifestação feita pelos torcedores organizados do Corinthians em relação à paz, à tranquilidade para o Vanderlei trabalhar, ela deve ser interrompida, deve ser quebrada esse acordo. Esse acordo está ameaçado. Então, em função do mau desempenho, mais uma vez apresentado contra o Botafogo, as torcidas prometem subir o tom nas cobranças. E aí, a gente não sabe qual será essa subida de tom. A gente não sabe o grau, qual é o volume desse tom. Então, contra o São Paulo, é mais um jogo extremamente difícil, é mais um jogo extremamente complicado para o Corinthians em relação à recuperação dentro da competição. Sem a menor dúvida, não será fácil. Pode vencer? Pode vencer. O Corinthians é grande, sempre foi grande e sempre será grande. Mas o momento não é. O momento é ruim, o momento é complicado e o São Paulo vai querer quebrar esse tabu, vai com muita força, muita vontade para tentar explorar esse mau momento do Corinthians, que é uma equipe extremamente vulnerável, mesmo o Vanderlei tendo visto bons momentos na partida de ontem. E ele citou um exemplo de quantas vezes o Cássio fez alguma defesa, quantas bolas o Cássio defendeu. É claro que quando o goleiro faz menos defesas, existe uma mínima evolução. Mas foram 3 gols. E o Corinthians teve 1 ou 2 oportunidades de fazer um gol. Então, o time cria muito pouco, o time joga pouquíssimo, mas toma gols. Mesmo tendo na visão do Vanderlei Luxemburgo, uma pequena evolução em relação ao sistema defensivo, tomou 3 gols. É bastante preocupante. Tomou 3 contra o Goiás, 2 contra o Palmeiras, aí tomou 1 contra o Fortaleza, aí toma 3 do Botafogo. Então, é uma sequência realmente que é muito preocupante. Não só no sistema defensivo, como também no ataque. Não funciona. O time do Corinthians hoje não funciona. Na última passagem do Vanderlei, perdeu as 5 primeiras e foi campeão. Só que o raio dificilmente cai 2 vezes no mesmo lugar. Vamos ficar de olho, porque à tarde a gente vai falar sobre contratação.
sobre o tipo de perfil, o tipo de jogador que o Corinthians vai trazer para reforçar o elenco no segundo semestre, sobre saídas também de alguns jogadores. Mas ainda faltam quase 2 meses para que essas contratações possam chegar e possam entrar em campo. É muito tempo, o elenco que tem é esse, sofrível, sofrido e que faz o torcedor sofrer. Deixa seu like, comenta aí o que você acha e eu volto às 5 da tarde com mais um vídeo para vocês aqui, trazendo as informações do Corinthians, que se reapresenta hoje e já começa a preparação aí para o clássico contra o São Paulo no domingo, Dia das Mães, 4 horas da tarde, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê. Tchau, tchau.